Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para uma outra breve meditação da Palavra de Deus, ainda no Novo Testamento. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai fazer uma sequência lá nas cartas, às igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse. É um assunto que eu gosto muito daquelas verdades que estão ali, daquelas pérolas, que a gente tem ali em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Então eu acredito que a gente faça aí uma sequência de 7 dias, sobre aqueles textos. Hoje a gente vai falar sobre um texto também que é muito conhecido, saindo um pouquinho daqueles personagens que a gente teve nos vídeos anteriores, que são um pouco conhecidos. Hoje a gente vai falar de um que a gente não sabe o nome, mas que envolve dois apóstolos, Pedro e João. Ali o texto que fala sobre a cura daquele coxo, a Porta Formosa, que estava ali prostrado, naquela porta chamada Formosa. Está lá no livro dos Atos, escrito pelo Dr. Lucas, no seu capítulo de número 3. Eu não gosto de ler texto muito longo para a gente ganhar tempo, mas aqui se faz necessário ler até o versículo 6, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, que a gente, fazendo aqui pelos períodos da vigília dos judeus, seria aí por volta das 15 horas, às 3 horas da tarde. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6 para terminar. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Hoje o título, eu sempre esqueço do título. Se eu não falar no começo, eu esqueço. Eu quero falar de comunhão, autoridade e fé. O título é exatamente isso: comunhão, autoridade e fé. Por que comunhão? A gente já começa, desconstruindo algo do Antigo Testamento que Jesus veio para poder transformar, que era a lei. Como acontecia, essa remissão de pecados, essa adoração, ali no tabernáculo no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele entrava, fazia todo aquele ritual e a congregação não tinha, essa oportunidade. E quando Jesus vem, ele acaba com isso, O véu do templo é rasgado e ele vem para nos dar direito a entrar na presença de Deus e falar diretamente com o Pai. E aqui a gente vê que é interessante essa unidade, essa comunhão, porque a gente vê que já fala aqui, no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo, ou seja, eles estavam juntos, Não tinha essa coisa de apenas um tem uma autoridade, não, os dois juntos. E a gente está aqui no livro dos Atos, já é após Jesus ter ressuscitado, morrido, e toda essa história que a gente conhece, essa narrativa que está lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. E aqui Pedro e João, eles se aproximam muito, eles viram amigos e eles vão adorar a Deus junto. Olha que coisa bonita, Os discípulos que vieram ali de situações distintas, onde possivelmente, eles talvez se conhecessem ou não. Eu não tenho esse embasamento histórico para poder afirmar para vocês, mas aqui eles estão indo adorar juntos. A gente já tira uma grande lição, Como é bom nós adorarmos juntos, como é bom nós congregarmos com nossos irmãos, como é importante vivermos em comunhão. Se a gente for olhar desde o começo, da história bíblica, Deus ele preza
pela comunhão, né? A Bíblia diz que todos os dias, no virar da tarde, Deus ele vinha para falar com Adão. Ele já sabia tudo que tinha acontecido com Adão, né? Ele sabia toda ali aquela rotina, o cotidiano, mas ele tinha prazer em vir para ouvir de Adão, né? Para ouvir o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, o que ele tinha descoberto, né? Adão era mordomo, né? Do Éden. E a gente vai passando, chega no Egito, né? Aquela Santa Ceia ali, aquela Páscoa, perdão, a gente vê ali também comunhão, né? Entre as famílias dentro de casa, entre as famílias pequenas que eram vizinhas. E a gente vem vendo, né, a importância da comunhão, né? E Deus ele preza isso, a comunhão nossa com Ele e uns para com os outros. E aqui Pedro e João estavam indo adorar juntos em comunhão. E essa é a primeira lição. Segunda lição, autoridade, né? Jesus ele nos deu uma autoridade para orar, expulsar demônios e curar enfermos. Em nome dele, pelo nome dele, nós temos essa autoridade. E aqui, né, Pedro fala, eu não tenho prata, não tenho ouro. Ele fala no versículo 6, mas o que eu tenho, o que ele tinha? Autoridade imputada por Jesus. Autoridade otorgada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo para todos nós. E isso é muito bom, porque isso não se aplica apenas aos 12, apenas aos discípulos, apenas à igreja primitiva. Não, isso se aplica a todos nós que cremos, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então aqui eles tinham essa autoridade, né? E Pedro ele oferece algo que ele tinha, né? Como é bom você poder dar aquilo que você tem, você ter segurança para você direcionar aquilo que há em você, né? Como eu, exemplo, eu não toco nenhum instrumento, eu não toco bateria, teclado, guitarra, violão, mas não falo assim, irmãos, me dá essa guitarra que agora eu vou tocar os hinos da harpa. Eu vou oferecer o que à igreja se eu não sei tocar? Se eu nunca fiz uma aula, se eu não faço a mínima ideia de escala musical, então eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Mas se precisarem de mim para dar um ensino, um estudo, ou para ministrar uma palavra por misericórdia do Senhor, eu vou saber fazer. E ali a gente está falando de conteúdo, né? De um conteúdo que é o mais importante de que qualquer outra habilidade humana, dom ou talento, que ele tinha a presença maravilhosa de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo derramada na vida dele. E Pedro fala, eu não tenho dinheiro não, porque aquele homem ele era um pedinte, né? Ele estava pedindo esmola, ele queria dinheiro, ele nem supunha, né, que ele poderia vir a ser curado ali, porque ele estava acostumado, né, que a Bíblia fala aqui no versículo 2, né, que ele era coxo de nascença, ou seja, ele não tinha esperança, ele não tinha perspectiva. E a Bíblia fala um homem, não fala um jovem, uma criança, ou seja, ele já devia passar aí da faixa dos seus 20 anos, né? Já não era mais um jovem, um adolescente, e ele não tinha perspectiva, ele não tinha esperança, como eu disse. Então para ele, o máximo que ele poderia receber era o que? Era prata e ouro, era dinheiro. Mas ali ele mal sabia que ele estava de frente aos homens de Deus, com uma autoridade dada por Deus para poder curar e transformar a vida dele. Então, a segunda lição, né? A autoridade. E a terceira, a fé. Por quê? Aqui, né, o texto não fala, né, que Pedro impôs a mão sobre eles, né, que ele que ele se reuniu com João ou com outros apóstolos, ou com outras pessoas para poder fazer, né, um círculo de oração, uma campanha. Não. Fala que é muito claro no versículo 6, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Isso é fé, né? É a comunhão, é a autoridade e a fé, né? É ali uma tríade, né? É uma reunião importante de comunhão, autoridade e fé. E Pedro ali, né, nesse ato de fé, Pedro devolve a esperança àquele homem, né? Pedro transforma através do nome de Jesus a vida daquele homem. E nos versículos posteriores você vai encontrar que aquele homem ele começou a saltar, ele começou a adorar a Deus e as pessoas começaram a se maravilhar. Ou seja, o que Deus fez chamou a atenção
de todas aquelas pessoas através da vida de Pedro. Para a gente encerrar aqui, já se passaram 10 minutos, que possamos viver em comunhão, que possamos ter autoridade, colocar essa autoridade em prática e ter fé acima de tudo, para que possamos, assim como Pedro, oferecer ao mundo aquilo que nós temos, que é a presença de Deus através do Espírito Santo, que é essa autoridade que o próprio Jesus nos outorgou. É devolver a essa sociedade doente a esperança de que existe um Salvador. Ainda há esperança para eles viverem uma vida eterna, ainda que aqui neste mundo tudo esteja vazio, esteja difícil, a gente está vivendo aí um período de muita desolação, de doença, de morte, de luto, mas há esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Que nós, igreja, possamos ser agentes que devolvem a esperança para o mundo doente, um mundo que está perdido, um mundo que já não tem mais perspectiva, mas que não seja aquilo que a gente tem, fisicamente, mas que seja aquilo que há em nós, que é a presença bendita de Jesus. Mas para isso, vive em comunhão com Deus e com seu irmão. Tenha essa autoridade e tenha fé acima de coisa, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus e até breve.